E o legado do Neymar eu não sei qual que vai ser, mas hoje o legado dele é de divisão. Se eu quisesse abrir aqui a câmera e fazer um vídeo só pró Neymar, eu tenho certeza que eu conseguiria fazer um vídeo argumentando 20 minutos de que ele jogou muito bem, de que ele teve azar nas lesões, de que muitas vezes os companheiros não acompanharam, de que a parte dele ele fez. Se eu quisesse abrir a câmera aqui e falar um vídeo só descascando o Neymar, de que não teve postura que ele deveria ter tido fora de campo, de que não se cuidou, de que não levou vida de atleta, que não mudou patamar de nada, que foi coadjuvante do Messi no Barcelona, também daria para fazer tudo isso. Eu estou tentando fazer aqui um pouco dos dois só para mostrar essa dualidade que o Neymar gera. O que me gera espanto é, voltando lá no início do vídeo, que as pessoas tenham ficado felizes, que muita gente tenha ficado feliz, também claro que muita gente não, e Jorge Jesus vai ser persona não grata em muitos lugares do Brasil, depois de mais essa declaração anti-Neymar, né? Porque ele já tinha dito lá em janeiro de 2025 que ele não tinha nível físico, não estava apto para jogar no Al Hilal, e depois ele fala to finish, comigo não. Então gera toda essa dualidade em torno do Neymar, e teve muita gente satisfeita que o desfecho tenha sido esse. E isso para mim é o mais marcante de tudo, que a gente pegue um jogador e um ser humano e fique muito feliz que ele não tenha conseguido ter sucesso, e um sucesso que todos nós ficaríamos felizes, sucesso na seleção brasileira, mas muita gente torcendo contra por conta do Neymar. Aqui eu vou, para finalizar, ampliar um pouco esse debate sobre essa dualidade dele, que eu acho que a defesa feita por terceiros, redes sociais, né, perfis de redes sociais e tal, em torno do Neymar, muitas vezes foi uma defesa muito violenta, talvez para contra-atacar ataques que consideravam injustos, e que o debate ficou violento demais. Quando você faz qualquer crítica sobre o Neymar, eu inclusive, quando você vai fazer uma crítica, você tem que pensar nas consequências da crítica. Não porque você vai ser injusto, porque você vai ofender, porque você vai passar alguma linha que não deve ser passada, mas simplesmente porque vai vir uma manada depois de hate em cima de você e que talvez você não queira lidar com aquilo. E muita gente que talvez queira elogiar o Neymar, também não elogia, porque vai vir uma manada e tal. Mas eu acho que essa comunicação violenta em torno do Neymar prejudicou muito a imagem dele, porque gerou divisão. Nunca teve debate, ou por muito tempo não existiu mais um debate sério e ponderado sobre qualquer coisa que envolvesse o Neymar. Fosse dentro de campo, fosse as lesões, fosse o Cruzeiro, fosse a festa, fosse ir pro Carnaval, fosse os companheiros dele no Santos, que depois também viraram os companheiros dele na seleção, né? Jogava tudo que podia no Santos pelos companheiros, depois não jogava tudo que podia, o sucesso ou o fracasso da seleção passou porque os companheiros também não acompanharam ele. Sempre foi um debate muito violento, o que eu acho que diz muito mais sobre nós do que sobre o Neymar, muito mais sobre como é o brasileiro em redes sociais. E o brasileiro mais do que os outros? Acredito que sim, o brasileiro mais do que os outros. Eu acho que nós consumimos muito mais rede social, somos muito mais participativos em redes sociais e não temos nenhum tipo de filtro em redes sociais, então não ter filtro acho que gera violência. E eu acho que foi o Neymar é um fenômeno dentro de campo pela bola que joga e um fenômeno fora de campo dos tempos modernos pelos debates violentos que ele gera. O que só o prejudicou. Essa violência toda só prejudicou. Talvez se o Neymar tivesse tido defensores e pessoas próximas a ele com defesa, mas menos violência, com mais argumentos e menos violência, eu acho que teria ajudado a que essa divisão toda não acontecesse. Porque a gente vê que o Messi por muito tempo não foi querido na Argentina e que hoje o Cristiano está sendo questionado em Portugal, mas eu acho que essa violência que a gente vê com o Neymar não é proporcional com os outros dois. E talvez dos dois lados, né? Do lado de quem ataque e do lado de quem defenda. Mas esse último acontecimento, essa declaração do Jorge Jesus, e quando eu me deparei com tanta gente comemorando, como já tinha muita gente torcido contra na Copa do Mundo e comemorado que o Brasil tenha ido mal por não querer o sucesso do Neymar, me chama a atenção se talvez o legado dele vá ser esse. O que será, caso aconteça, muito triste, né? Que um grandíssimo jogador, um desses que é tocado por uma varinha mágica e que depois precisa ralar pra caramba para ser um grande jogador, que o final e o legado que ele deixe tenha sido de dividir tanto e não de unir o Brasil e todo mundo ficar feliz porque a gente tem um grande jogador e esse jogador, quem sabe, vai dar uma Copa do Mundo pra gente, talvez sim, talvez não,
Zico, Falcão, Toninho Cerezo também não conseguiram, e esses caras não geraram essa divisão no Brasil como o Neymar gerou. Então, não sei qual que vai ser o legado do Neymar para o futebol. Talvez o legado do Cristiano Ronaldo seja um atleta, um exemplo de dedicação, de entrega, de respeito ao esporte para conseguir jogar até os 40 anos no nível que ele joga. Talvez o legado do Messi seja a capacidade técnica de fazer muita gente ao redor do mundo gostar de futebol por conta dele e da simplicidade que ele joga. E olha como dá para, nesse futebol tão competitivo, físico e intenso, você ser um baixinho de 1,70 m, que é o mais lento de todos e que continua decidindo os jogos, e ter dado a alegria que ele deu ao povo dele, né, com a Copa do Mundo, da Argentina num momento social horrível, ter voltado a se alegrar ali por um tempo por conta da Copa. E o legado do Neymar eu não sei qual que vai ser, mas hoje o legado dele é de divisão, e isso é muito triste. Isso é extremamente triste para nós como brasileiros, que a gente tenha se dividido tanto em torno de um grandíssimo jogador de futebol. Então, assim, eu só para finalizar agora, que o Jorge Jesus esteja errado e que o to finish talvez seja tecnicamente, pode ser, que a gente nunca mais veja o grande jogador que ele foi, que talvez ele ainda seja, que ele não consiga dar uma Copa do Mundo pro Brasil e que ele não consiga mais jogar em alto nível. Se o to finish for até aí, ok. O to finish do legado divisor e agressivo e violento do Neymar, aí, se realmente tiver acabado o legado dele for esse, é triste para todos nós. E repito, talvez não seja culpa do Neymar ou que o Neymar tenha escolhido isso. Talvez ele também tenha contribuído para isso, muitas vezes. Mas ele é só um reflexo do que a gente virou. Quando a gente olha o debate em torno do Neymar, dá para perceber como a gente é extremamente violento, agressivo, não aceita opinião. E o Neymar, eu acho que centraliza muito, talvez. Como eu tô falando de polarização, né? Talvez ele centralize a violência que a gente está vivendo no Brasil. Não a violência de rua, de um assalto, a violência de comunicação que existe no Brasil.